se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre esse livro, Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec. Estamos conversando com o seu autor, que é Paulo Henrique de Figueiredo. Gente, esse livro aqui é para a gente estudar e para aprender muito. Muitas informações, até informações que são inéditas. Posso dizer isso? Grande parte das informações são inéditas, inclusive sobre a biografia de Kardec. A tal ponto que o volume de informações me pareceu tão interessantes que eu construí o livro de tal forma que é um romance histórico. Certo. Baseada só em fatos, mas o pano de fundo do livro inteirinho é a história de Kardec, da família dele, da relação dele com a mãe, né? Das passagens dele em Paris como educador, e o movimento de magnetizadores, como que eles receberam Kardec. Então, todo o livro, a construção do livro é um romance histórico. Você vai aprendendo de uma forma mais suave, né? Que também passa pela história da França. Certo. Então, é uma coisa que, pelo menos a mim, me fascina. Sim. A história de Kardec, a história da França, e com uma quantidade muito grande de informações inéditas de como ocorreu. Muita coisa interessante. A infância de Kardec numa cidadezinha rural chamada Bourg-en-Bresse. Eu consegui localizar onde era a casa, né? O que tinha à sua volta. Você visitou as relações. lá, Paulo? Não visitei, mas com as informações que nós temos hoje, é possível fazer uma pesquisa e achar, se possível, a casa dele. Certo. Que é possível que esteja preservada. Nós temos todos os detalhes para encontrar essa casa. Né? E a trajetória da família dele, as lutas de Kardec. Quando Kardec não conta as dificuldades que ele passou, mas ele sofreu combates. Teve gente até que criou uma revista para combater a dele, né? Ele sofreu difamação, perseguição. Tinha uma mulher russa, lutas. não é? Que queria dar uma... Isso acho que foi depois... Isso acho que foi depois da morte dele, depois né? da morte, na época da esposa. Que queria modificar algumas coisas, né? Em verdade, tinha um conflito em que... nós estamos falando de Blavatsky. Tinha um isso conflito mesmo. em que ela propunha e o que o Espiritismo propunha. Certo. Alguns espíritas acharam que era a mesma coisa, e ela deixou claro que não. Sim. Né? Mas a história é muito interessante. Então, eu construindo esse romance, ele dá um pano de fundo para o livro. E aí eu vou trazendo a teoria de Kardec e as discussões. O que eu ofereço também, de novo aqui, é o quanto o magnetismo estava presente na época de Kardec. Como surgiram os passes? Qual é a teoria médica do passe? Como é que ele funciona? Né? Então, todos esses detalhes, que nós levaremos aqui um tempo longo, ele está de forma didática no livro. Então, você acha, Paulo, aí uma curiosidade agora que me surgiu. Por exemplo, você fala do passe e você fala que é uma coisa diferente do que nós estamos utilizando hoje. Isso. E a gente vê centros, se você for em vários centros, você vê vários tipos de passes sendo aplicados, né? Você acha que com essa sua informação a gente pode, não unificar, mas chegar mais próximo do ideal? Você só consegue agir diferente se você conhece os princípios daquilo que você está fazendo. Sim. Então, eu acho que o que está faltando hoje é conhecer, em sua origem, qual é a proposta do passe. Certo. Como ele surgiu, qual é a eficácia, o que acontece no momento do passe, como que esse tratamento leva à cura. Que tipo de tratamento você pode fazer, quantas vezes fazer? Então, depois, como você usa isso, aí você entende melhor. Certo. Porque se você não conhece a teoria daquilo que você está fazendo, você reproduz sem saber. Certo. Por exemplo, se você vai em casa e vai fazer um bolo na sua cozinha, se você repetir o método e o que te ensinaram, você consegue fazer um bolo. Sim. Agora, se o forno tiver um pouco mais quente ou menos quente, se estiver mais frio, certo. Você talvez não consiga dar o mesmo ponto, se você só consegue reproduzir mecanicamente. Se você entende a função de cada coisa, por exemplo, né, o bolo, ele é um líquido e ele se enche de gás carbono e estufa.
e aí ele vai solidificar com a farinha. Se você abrir o forno quando ele ainda não solidificou, ele murcha. Se você entender isso, você sabe por que murcha. Sim, e aí você vai fazer o bolo sempre... Aí você já sabe, olha, eu já sei que tem que esperar ele endurecer, senão aquela espuma murcha. Certo. Se você entende isso, você sabe por que não pode abrir. Agora, se você não entende, você fala assim, não chega perto do forno, porque não pode abrir. Por quê? Não, ele vai murchar. Não, você já passou os 20 minutos, ele já não vai murchar mais. Certo. Então perde aquele medo. Tem gente que fala assim, não abro enquanto não está pronto, porque senão ele murcha. Então o que acontece? Tudo aquilo que a gente sabe como funciona, que a gente conhece as leis que regem aquilo, conhece o processo, você consegue agir e modificar a maneira de agir. Senão você tem que ficar repetindo tudo igual, porque você não sabe como é que funciona. Então foi assim que surgiram as diversas tradições de tratamento que acontecem no Brasil todo. Mas não é culpa de ninguém. É o fato da gente não ter acesso às informações. Então você vai ter muito trabalho a fazer, Paulo. De explicar e divulgar isso tudo. Mas ele está bem didático. Certo. A informação está bem didática e extensa, né? É que aqui nós temos poucos minutos. Isso. Né? Mas o leitor em casa, o espírita interessado, e o interessante é o seguinte, esse livro também foi construído de tal forma que o não espírita possa conhecer o espiritismo. Certo. Ele não é um livro cifrado para o espírita. É um livro que vai trazendo a informação aos poucos. Para quem gosta de história, para quem gosta de aprender, é uma forma de aprender. Quer entender o que é o espiritismo. E para o espírita, é uma grande quantidade de informações inéditas. Bom, já uma boa diversão para as férias. Muito bom. Porque precisa ter tempo, né, para ler. Mas, em verdade, é uma base para estudo. São 20 anos de pesquisa que eu acho que traz algo que vai valer a pena. Todas as livrarias... Tem as livrarias, tem o site da Boa Nova, você encontra o livro também para ser entregue em casa. Certo. Então, você tem... Tem até um desconto para quem quer sócio dos amigos da Boa Nova, tudo. Então, tem facilidade... E nas livrarias também, nos centros. Facilidade de adquirir quem for de um centro espírita em qualquer lugar do Brasil, também tem a distribuidora Candeia que entrega os livros no Brasil todo. Tá. Tem várias formas. Então não tem desculpa para ficar sem conhecimento, não é mesmo? Com certeza. Principalmente... Mas eu acho que é unir o conhecimento com algo que é agradável. Sim. Tem que gostar de estar lendo. Eu acho que é a melhor forma de você aprender. E essa é a proposta do livro. Eu lembro que tem uma professora dos meus filhos que dizia assim, eu não gosto muito de estudar, mas eu gosto de saber, então eu aprendi a gostar de estudar. Com que certeza. É isso, né? Se você não tem, você não tem muita vontade de ler, você tem que se conscientizar que saber é bom. Exatamente. Né? Saber é bom. Paulo, é isso mesmo. Muito obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade. Sempre que tiver próximo, que já deve estar aí pronto. Pro ano que vem tem mais um. Mais um, aí você volta. Tá ótimo. Certo? Muito obrigada. Obrigado a você. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!